nome é Erivaldo Ribeiro dos Santos, sou juiz federal que atua atualmente na jurisdição na terceira turma recursal do Paraná, que tem competência previdenciária e atualmente afastado para exercer a função de secretário-geral do Conselho da Justiça Federal. Eu iniciei minha atividade profissional na Justiça em 1995, precisamente em maio de 1995. Iniciei em Foz do Iguaçu, fui juiz substituto em Foz do Iguaçu. Fui juiz substituto também na 8ª Vara Federal em Curitiba. Retorno a Foz do Iguaçu em 1998, promovido a juiz federal. Em seguida, na sequência, participo de uma experiência muito gratificante na minha vida, que é a inauguração da Vara Federal de Campo Mourão. À época, circunscrição judiciária, né? Hoje subseção judiciária, que houve uma mudança de nomenclatura aí. Mas ser juiz federal em Campo Mourão, inaugurar essa unidade judicial, participar dessa experiência juntamente com os servidores que também recém ingressavam na Justiça Federal, foi de fato uma experiência muito gratificante. Devo registrar que Campo Mourão recebe em 2000, né, junho de 2000, a Justiça Federal de braços abertos. Estavam ansiosos pela Justiça Federal e a gente percebe isso em todo o sistema de justiça, Justiça Estadual, Ministério Público Estadual, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, todos recebem a Justiça de braços abertos, até com uma dose de ansiedade. Digo depois por quê. Mas também, não só o sistema de justiça, a população de Campo Mourão recebe a Justiça Federal de braços abertos e estavam ansiosos pela Justiça Federal. E por quê? Tanto o sistema de justiça quanto a população. Tínhamos lá centenas de processos previdenciários e a Justiça Federal, obviamente, tem vocação para julgar esse tipo de matéria. Então nós recebemos esses processos já de início, algo em torno de 2.000 processos, se bem me recordo, também execuções fiscais. E em seguida começávamos a fazer as audiências em matéria previdenciária. Então a população estava ansiosa, não sem razão, porque é a justiça que estava ali naquele momento se aproximando das pessoas. Mesmo aquelas cidades que compunham a subseção de Campo Mourão, compõem até hoje a subseção de Campo Mourão, e que fica um pouco mais distante, com a sede em Campo Mourão, estavam mais próximos. Já conseguiam vir de ônibus, de carro, para fazerem as suas audiências. Na época não se fazia nada remoto, tudo era presencial, né? Então as pessoas tinham de se deslocar, seja para fazer as audiências, seja para fazer as suas perícias médicas, fazer comprovação de tempo de serviço. Campo Mourão já naquela época tinha uma agência do INSS, então tudo era facilitado por isso. Então, seguramente foi uma grande recepção a Vara Federal de Campo Mourão. A gente percebe também, quem teve a oportunidade de participar daquele momento e quem vê os registros fotográficos, audiográficos daquele momento, lembra o quanto foi prestigiada a cerimônia. Obviamente que chamou a atenção da população toda o fato de estar presente o ministro Milton Luiz Pereira. Para quem não sabe, o ministro Milton, à época ministro do Superior Tribunal de Justiça, foi prefeito de Campo Mourão antes de se tornar juiz federal em Curitiba. Foi prefeito de Campo Mourão. E um prefeito muito querido na cidade, na época, como prefeito, e até hoje o ministro Milton Luiz Pereira é um verdadeiro mito na cidade de Campo Mourão, uma pessoa querida, uma pessoa do povo. Eu pude testemunhar isso pela proximidade que ele tinha com as pessoas faziam fila no hotel onde ele estava hospedado para ter um dedo de prosa com o ministro Milton. Não pediam nada, só queriam olhar a pessoa do Milton, trocar algumas palavras, e ele sempre muito carinhoso com todos. Milton carinhoso com a população, com as pessoas e com a gente também. Um homem generoso e que dispensa qualquer outro comentário, porque é uma pessoa no sistema de justiça por todos nós muito conhecido. Fui também juiz em Maringá,
quando eu saí de Campo Mourão, com muita tristeza no coração, eu saí de Campo Mourão, porque eu fui bem recebido, fui bem tratado por todo o tempo que estive lá. Minha família também foi bem recebida, bem tratada, uma recepção calorosa. Saí de Campo Mourão para Maringá porque era uma sequência da minha carreira profissional e pude também, junto com os colegas de Maringá, iniciar um projeto de conciliação. Eu sempre gosto de registrar essa experiência do projeto de conciliação iniciado lá em Maringá, em setembro de 2002, né, quando na Justiça Federal pouco se falava em conciliação, pouco se fazia em termos de conciliação. Os colegas de Maringá iniciaram então um grande projeto de conciliação. Conciliação que iniciou em sistema financeiro de habitação. E por que Maringá? Porque Maringá tinha muitos financiamentos habitacionais, muitos, né? Foi destinatária de uma quantidade muito grande de recursos para financiar a construção de edifícios, de casas, né? Então, se financiou muito, se teve muitos problemas. O Brasil inteiro tinha esse tipo de problema. Se reclamava muito do excesso na correção monetária, do saldo devedor e das prestações mensais. Então isso gerava muitos questionamentos em juízo para corrigir essas parcelas, corrigir o saldo devedor, e as ações se avolumavam, as pessoas ganhavam ou perdiam as ações. Então seguidamente nós tínhamos que cumprir alguma ordem de desocupação, e isso era bastante triste, tá? Qualquer juiz que tenha que cumprir uma ordem de desocupação não fica feliz em fazê-lo. Faz por uma obrigação, um dever de ofício. E a gente conseguiu poupar muitas famílias da desocupação com as conciliações, com o resultado das conciliações. Eu me lembro da primeira semana de conciliação que nós fizemos, isso foi em setembro de 2000, já apresentava resultados satisfatórios. Não eram excelentes, eram satisfatórios, eu diria, porque estávamos começando. As seguintes foram excelentes os resultados. As pessoas acordaram para essa possibilidade de solução. Os entes públicos também, eles perceberam que essa era uma possibilidade absolutamente viável e exitosa para eles. Todos estavam felizes com os resultados. E não demorou muito para que o tribunal, à época, mais adiante, passou a ser presidido pelo Dr. Vladimir Passos de Freitas, né? E ele, um homem de vanguarda, um administrador por excelência, um exemplo também de administrador para todos nós, levou para o tribunal a ideia da conciliação. E foi mais ousado ainda, porque ele sonhou e ousou fazer conciliação no segundo grau. Se na Justiça Federal, no primeiro grau, já não se falava tanto em conciliação, imagine fazer conciliação no segundo grau. E isso fez o tribunal, liderado pelo Dr. Vladimir, levando em consideração os estados que compõem a região, convidou a doutora Thaís Schilling Ferraz, hoje desembargadora, o doutor Antônio Schenkel, juiz em Santa Catarina, já na época era, e o Erivaldo, juiz no Paraná. E aí nós tínhamos essa legitimação por estado, né, compondo o grupo de conciliação do tribunal, fazendo conciliação em processos do segundo grau. Essa ideia foi também espalhada para os demais tribunais, todos os tribunais fizeram e todos os tribunais deram conta de acabar com um passivo gigantesco de ações de sistema financeiro de habitação, com as mesmas questões, as mesmas teses, sentenças que não resolviam, mesmo quando procedentes não resolviam as questões, não pacificavam o conflito, e as conciliações foram absolutamente inovadoras e exitosas. Até hoje se colhem frutos dessa experiência, porque foi exatamente a partir dessa experiência que se fez outros temas, né? Conciliação em outros temas, como as contribuições dos conselhos profissionais, as ocupações à margem de ferrovias, de rodovias, sob a administração do DENIT, né? As conciliações de matéria ambiental. O Paraná é bem sucedido nesse tema, acaba de fazer uma grande conciliação em matéria ambiental. Então eu imagino que essa origem do projeto tenha sido importante para inspirar outras soluções que vieram, agregar colegas muito valorosos, com perfil
conciliatório e muitos se especializaram nesse tema, fizeram curso, fizeram capacitação e são ótimos conciliadores. Então, é interessante isso. Voltando a Campo Mourão, né? Campo Mourão instala a subseção, à época, como disse, uma cerimônia muito prestigiada, tivemos lá a participação da OAB, na época presidida pelo Dr. Pedro Palma, o prefeito Tauílio deu todo o apoio na instalação de Campo Mourão, em relação ao prédio, à estrutura, todas as nossas necessidades, né? A Justiça Estadual também sempre muito parceira, e eu aqui quero fazer um registro em homenagem ao Dr. Rui Cruz, à época juiz de Direito em Campo Mourão, o decano entre os magistrados lá de Campo Mourão, da Justiça Estadual, o quanto ele foi generoso na recepção do juiz federal, dos servidores que vieram e se instalaram em Campo Mourão para servir a essa subseção. Da mesma forma, o Ministério Público Estadual, parceiro. Enfim, eu só tenho a agradecer a Campo Mourão, às instituições que prestigiaram a instalação, a sociedade de Campo Mourão, as pessoas de Campo Mourão. Eu também gostaria de fazer um especial agradecimento aos servidores, porque houve uma conspiração do bem. Campo Mourão recebeu servidores novos, mas servidores muito qualificados, eles estavam preparados para servir, né? Precisavam de treinamento, precisavam de aprender as rotinas, né? Afinal de contas, era o começo de tudo, né? Começar o funcionamento de uma unidade judicial não é fácil, né? Tem que dar certo, né? Há uma dose de expectativa das pessoas e de ansiedade de nós, juízes e dos servidores. Seguramente estávamos ansiosos para fazer o melhor e com certeza fizemos o melhor que nós podíamos fazer. Nos esmeramos para fazer o melhor. Se mais não fizemos, é porque não estava a nosso alcance. Mas eu quero fazer aqui essa homenagem a esses servidores que iniciaram, né? Eu não vou citar nomes, porque são tantos servidores, eu vou esquecer de alguns. Então, todos foram muito importantes. E a prova da qualificação dessas pessoas é que muitos estão em outras carreiras jurídicas importantíssimas, tem até juiz federal. Hoje, colega nosso, que era juiz, que era servidor na vara de Campo Mourão, tem membro do Ministério Público, da Polícia Federal, da Procuradoria do Estado, da Procuradoria Federal, das carreiras mais diversas. Eram servidores qualificados. Pelo tempo que ficaram antes de sair a essas carreiras, eles deram o melhor para que tudo desse certo em Campo Mourão. Sou testemunha disso. Faço esse agradecimento, essa homenagem e esse agradecimento de coração. Eram servidores e são servidores maravilhosos. Por isso que Campo Mourão sempre deu certo, dá certo até hoje, porque os juízes que vieram também para Campo Mourão eram muito bons, eram muito preocupados também em manter esse grau de excelência de uma vara federal, né? Nós sabemos que uma vara federal, o atendimento ao público, a prestação jurisdicional, nós nos esforçamos para fazer da melhor forma e os juízes seguramente fizeram e fazem o melhor. Mesmo também os juízes que lá estão, conheço todos eles e sei que eles fazem o melhor para que a prestação jurisdicional seja de qualidade, no padrão mesmo da Justiça Federal, da mesma forma como os servidores que lá estão. Então, uma grata satisfação participar desse momento, ter participado do momento da instalação da subseção de Campo Mourão, à época circunscrição, e participar desse momento de comemoração dos 25 anos da instalação de Campo Mourão, 25 anos prestando serviços à população, seguramente com grau de excelência da Justiça Federal. Eu acho que essas experiências, né, a experiência de Campo Mourão, a experiência de Maringá com as conciliações me habilitaram a seguir outros caminhos. Eu fui depois juiz auxiliar no Conselho Nacional de Justiça em 2008. Lá também trabalhei
um pouco com conciliações, mas principalmente com um tema que me é muito sensível até hoje, que é a questão prisional brasileira, né? Então nós tivemos a oportunidade de coordenar os mutirões carcerários 2008, 2009 e 2010. Comecei em 2010, eu encerrei minha participação coordenando os mutirões carcerários e juntamente com a equipe criado nessa gestão, a gestão do ministro Gilmar Mendes, que se criou o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, com a equipe maravilhosa, fizemos um trabalho que me alegra muito saber que continua até hoje, tantos anos depois. O departamento hoje é muito maior do que era antes, está mais estruturado, agregou mais atividades com foco nessa questão prisional, nas medidas socioeducativas, e nós sabemos que no âmago de tudo isso está direitos humanos. Importantíssimo isso, né? Também eu penso que essas experiências anteriores me habilitaram a mais adiante ir para o Conselho da Justiça Federal, o CJF, o nosso CJF, como secretário-geral do Conselho. Fui secretário-geral do Conselho no biênio 14-16, na gestão do ministro Francisco Falcão, e depois, mais adiante, estou agora como secretário-geral 2024 para cá, na gestão do ministro Herman Benjamin, e levo para o Conselho todas essas experiências de vida profissional, muito gratificantes, né? Tenho a oportunidade de tocar nesses temas no Conselho, não só na questão das conciliações, mas até na questão prisional, porque eu fui também juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, que funciona junto ao CJF, e lá nós temos o Fórum do Sistema Penitenciário Federal, que eu também participei do fórum. No Conselho, como secretário-geral, o secretário-geral assessora o presidente e os presidentes dos tribunais e os demais integrantes do Conselho nos encaminhamentos feitos pelo Conselho da Justiça Federal. Seguramente, mais uma vez eu registro, isso é fruto dessa experiência. O próprio desempenho dessas atividades, elas só são possíveis para mim em face dessas experiências, e aí eu tenho que agradecer também as pessoas que estão lá comigo, são técnicos maravilhosos. O Conselho tem uma equipe técnica de excelência, preparadíssimos naquilo que fazem, seja na área de orçamento, na área de obras. Nós temos uma secretaria de obras que monitora as obras de todos os tribunais, na área de administração, e administração em todos os seus aspectos, na administração em relação à gestão de pessoas, em relação à licitação, em relação à preservação do patrimônio, né? Tudo isso é gerido por uma equipe técnica muito qualificada do Conselho da Justiça Federal. Então é isso, eu quero agradecer à Seção Judiciária do Paraná e ao Tribunal da 4ª Região por mais essa oportunidade. Para mim é sempre uma emoção falar dessas experiências e ter a oportunidade de agradecer à instituição por ter me dado todas essas oportunidades. Todas essas oportunidades foram possíveis porque a instituição propiciou isso. Muito obrigado.